Você já percebeu como muitos líderes religiosos se transformaram em figuras de autoridade política? Eles não se limitam a pregar. Eles fazem alianças, articulam leis, controlam votos. Isso acontece em muitos países. Não é invenção, é realidade. Quando um pastor ou sacerdote sobe num palanque, ele não está mais falando só de salvação. Ele está construindo influência. E quando ele entra no Congresso, ele não está mais defendendo princípios bíblicos, está jogando o jogo do poder. E quem paga o preço por isso é o fiel, é o povo. É quem entrega dízimo esperando milagre. E recebe silêncio quando faz perguntas difíceis. A submissão não vem só do medo do inferno. Ela vem de um condicionamento emocional construído ao longo de gerações. Quando a religião se apresenta como a única ponte entre o humano e o divino, ela se coloca num lugar de autoridade que quase ninguém tem coragem de questionar. E aí, mesmo que algo esteja claramente errado, as pessoas preferem se calar a tocar no ungido. Mas será que esse silêncio é sinal de reverência ou de alienação? Em Ezequiel capítulo 34, verso 2, Deus confronta os líderes dizendo: "Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos." Essa crítica continua válida hoje, mas poucos têm coragem de aplicá-la. O controle também é emocional. Ele aparece na forma como as pessoas são ensinadas a sentir culpa, vergonha, dívida espiritual. Uma fé verdadeira jamais aprisionaria corações com medo. Mas o que se vê em muitos lugares é o contrário. Um sistema que te esvazia, te enfraquece e depois te oferece uma falsa saída, contanto que você continue doando, obedecendo e se calando. É como um ciclo. Primeiro eles te quebram, depois te vendem a solução. Só que a solução nunca é completa, porque se fosse, você se libertaria. E alguém perderia o controle sobre você. Até mesmo os momentos mais sagrados da fé têm sido usados como ferramentas de domínio. Casamentos, batismos, unções, vigílias. Todos envolvem rituais carregados de códigos, símbolos e palavras que criam uma sensação de exclusividade, como se só ali, naquele lugar, com aquelas pessoas, Deus estivesse presente. Isso não é fé. Isso é cerco espiritual. A presença de Deus não depende de palco, microfone, nem líder carismático. Está escrito em Mateus capítulo 18, verso 20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas será que isso ainda é ensinado? Esse pacto invisível é sustentado por um tripé: controle da informação, controle da emoção e controle do comportamento. Eles escolhem o que você pode ouvir, o que você deve sentir e como deve agir. E quando você foge dessa linha, o sistema reage. Ele começa a te rotular, te isolar, te excluir. Já reparou como muitos que deixam determinadas igrejas são tratados como traidores? Mesmo tendo servido por anos, mesmo tendo sido fiéis, isso não é evangelho, isso é seita. O verdadeiro evangelho não rejeita quem desperta, ele abraça quem busca a verdade com sinceridade. Você já parou para pensar quantas vezes você tomou decisões só porque o pastor mandou, o apóstolo disse, o líder orientou, e quantas dessas decisões realmente vieram de Deus? Quantas foram baseadas na palavra e quantas foram fruto de uma obediência que você nem teve coragem de questionar? Isso é muito sério, porque tem gente construindo casamento, carreira e até maternidade ou paternidade baseado em comandos humanos, enquanto acredita estar obedecendo ao céu. E quando dá errado, ainda se culpa achando que a fé falhou. Tem pessoas que perderam família, saúde mental e até sua identidade tentando se encaixar num modelo de fé que nunca foi projetado para libertar, mas sim para aprisionar. E o mais cruel, fizeram isso acreditando que estavam agradando a Deus. Como alguém pode se sentir mais próximo do Criador enquanto se sente cada vez mais sufocado? Deus não é opressor. Deus não te quer prisioneiro de ninguém. Em Gálatas, capítulo 5, verso 1, está escrito: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
permanecei, pois firmes, e não vos submetais novamente ao jugo da escravidão. Mas o que mais vemos hoje são igrejas produzindo escravidão com aparência de santidade. Se esse vídeo está te fazendo enxergar algo que nunca te explicaram antes, compartilha. Mas compartilha com um propósito. Manda para alguém que já se questionou em silêncio, que já sentiu no coração que tem algo errado, mas nunca teve coragem de falar. Diz assim: assiste isso, escuta até o fim, e depois me diz o que você sente. Porque quando a verdade toca o espírito, ela não precisa de gritos, ela invade com força e clareza. E às vezes um vídeo como esse pode ser o começo de uma nova vida para alguém. O que acontece com quem resolve fazer a pergunta errada dentro da religião certa? O que acontece com quem para de repetir e começa a pensar? A resposta é simples, mas assustadora. Essa pessoa é cortada, expulsa, ameaçada, perseguida e às vezes até silenciada de forma definitiva. Porque existem lugares onde a fé não é construída com base na verdade, mas no medo. Lugares onde o questionamento é visto como rebeldia, a dúvida como heresia e a busca pela verdade como um ataque à estrutura. E quando alguém começa a quebrar esse ciclo, os donos do sistema reagem como quem protege o império e reagem com força. Existem pastores que desapareceram após denunciar práticas ilícitas dentro da própria liderança da igreja. Homens que de dentro enxergaram que o altar havia sido transformado num balcão de negócios e decidiram denunciar. Poucos dias depois sumiram. Outros foram difamados publicamente, tiveram seus nomes destruídos nas redes sociais. Foram chamados de loucos, de desviados, de instrumentos de Satanás. Mas tudo o que fizeram foi perguntar: por que estamos mentindo em nome de Deus? Por que estamos usando o nome de Jesus para manipular emocionalmente o povo? A verdade dói, e por isso quem fala demais acaba sendo eliminado de uma forma ou de outra. Tem gente que passou décadas servindo a instituição, liderando ministérios, abrindo igrejas, consagrando líderes, até que resolveu sair. E quando saiu, descobriu quem eram seus verdadeiros amigos. A maioria desapareceu. Os poucos que ficaram foram orientados a se afastar. Muitos ex-líderes e ex-obreiros relatam que foram tratados como amaldiçoados, como leprosos modernos, como se tivessem traído a fé, sendo que tudo o que fizeram foi recusar continuar num sistema que deixou de refletir o Evangelho. Em muitos casos, foram suas consciências que despertaram, mas o sistema nunca aceita um despertar, porque quando um acorda, outros podem acordar também. E se engana quem acha que isso só acontece em grandes denominações. Pequenas igrejas, grupos fechados, comunidades exclusivas, muitas vezes operam com a mesma lógica. Ali dentro tudo parece lindo, santo, familiar. Até que alguém resolve dizer que não concorda com algo. Não precisa ser muito. Basta dizer que não se sente confortável com um costume, um símbolo, uma pregação, e a máquina já se levanta. Começam os olhares, depois as conversas nas entrelinhas, depois as portas se fecham e a pessoa é isolada sem que ninguém precise falar claramente. Porque o sistema foi treinado para expulsar o diferente sem sujar as mãos. Você sabia que há registros de pesquisadores que desapareceram depois de publicar estudos que ligavam símbolos religiosos modernos a rituais antigos de controle? Gente que não era nem religiosa, mas que, ao investigar os bastidores das tradições, chegou em informações que não agradavam os poderosos. Muitos desses documentos simplesmente sumiram. Outros foram desacreditados, tratados como teorias da conspiração. Mas por que tanta resistência? Por que tanta energia em silenciar quem investiga? Porque algumas verdades são mais perigosas do que qualquer arma. E uma mente livre é a maior ameaça contra um sistema baseado na obediência cega. Tem ainda os testemunhos de mulheres que foram expulsas de congregações por denunciarem assédios cometidos por líderes espirituais. Em vez de acolhidas, foram humilhadas. Em vez de ouvidas,
foram desacreditadas. A estrutura foi mais rápida em proteger o título do agressor do que em proteger a dignidade da vítima. Isso não é igreja, isso é cúmplice do inferno. Em Provérbios, capítulo 31, verso 8, está escrito: Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Mas quando a religião protege o opressor e expulsa o oprimido, ela deixa de ser santuário e se torna cativeiro. E tem ainda os que foram silenciados por meios mais sutis, pessoas que perderam emprego, apoio financeiro, contratos de livros e palestras por terem dito o que não devia ser dito, que foram cortadas de convites, de eventos, de programações religiosas, porque não seguiram o script, porque ousaram dizer que o rei está nu, que a estrutura está corrompida, que o templo virou mercado e a reação foi brutal. Mas em vez de desistirem, essas pessoas se tornaram ainda mais fortes, porque descobriram que existe vida fora da bolha e que o Evangelho de Jesus Cristo nunca dependeu da aprovação institucional. Você que está assistindo esse vídeo agora pode até pensar: mas será que é tão grave assim? E eu te digo com todas as letras, é mais grave do que você imagina. Existem sistemas religiosos que operam como máfias espirituais. Você entra achando que está indo para um lugar de cura e quando vê está num campo de guerra psicológico, onde cada passo seu é vigiado, onde cada pensamento fora da cartilha é punido e onde o silêncio é a única forma de sobrevivência. Isso não é comunhão, isso é cárcere. A fé, quando é imposta, se transforma em cárcere. Se isso que você está ouvindo agora está mexendo com você, se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por isso, comenta aqui nos comentários. Eu não sou louco, eu só acordei. Porque essa é uma das frases mais verdadeiras que existem. A religião tenta te convencer de que você está errado por sentir o que sente, mas talvez esse incômodo seja a voz do Espírito te chamando para sair do sistema. Comenta agora. Compartilhe a sua experiência. Pode ser que a sua coragem de escrever ajude outro a perceber que não está sozinho. E por mais revoltante que tudo isso pareça, ainda tem algo ainda mais profundo, talvez com um pouco de medo, talvez com indignação, talvez até se perguntando se tudo isso realmente faz sentido. Mas agora, chegou a hora de abrir o último véu, que o que você vai entender agora não está em nenhum livro sagrado. Não é pregado em púlpito nenhum e nem ensinado nas escolas. É algo que age de forma invisível, mas concreta. Algo que tem moldado o seu comportamento, suas emoções e até seus pensamentos, mesmo que você nunca tenha percebido. Os símbolos religiosos não são apenas desenhos ou representações. Eles funcionam como gatilhos psíquicos, como contratos espirituais silenciosos que você assina com o olhar e honra com a alma. Pensa comigo. Toda vez que você vê um símbolo sagrado, seja uma cruz, uma estrela, uma estátua, uma chama, um olho, uma mão, sua mente reage. Você pode não dizer nada, mas algo dentro de você ativa uma sensação. Pode ser reverência, pode ser medo, pode ser respeito, pode ser culpa. E é exatamente aí que o poder oculto começa a operar, porque você não está reagindo ao objeto em si, está respondendo a uma programação que foi instalada em você ao longo dos anos, desde a infância. E quanto mais você foi exposto a esses símbolos sem questionar, mais você se tornou prisioneiro deles. O símbolo é como uma chave. Ele abre uma parte da sua mente e da sua alma. Mas a pergunta é: quem está decidindo o que essa chave vai abrir? É Deus ou é quem moldou o símbolo para um propósito específico? Em muitos casos, esses símbolos foram desenhados com base em geometrias ocultas, posições esotéricas, imagens de domínio, comando, autoridade. E quando você os reverencia, mesmo sem saber o que significam, você se conecta com uma ideia, com uma crença, com um controle. E o mais cruel
é que você nem percebe que entregou algo. Você sente que está se aproximando do divino, quando na verdade está se afastando da liberdade. Agora olha ao seu redor. Quantas igrejas você já viu usando símbolos repetidos como se fossem exclusivos? Cruz com raios de luz, olhos cercados de triângulos, mãos com gestos fixos, animais com asas, tronos dourados, números sagrados, cores específicas. Isso não está ali por acaso. Isso é visual pensado. Isso é arquitetura mental e espiritual. O símbolo entra pelos seus olhos, alcança sua alma e se instala no seu subconsciente. E dali para frente ele se torna um ponto de comando. Toda vez que você o vê, você sente que precisa obedecer, ou que deve se calar, ou que deve acreditar. Mesmo que algo dentro de você esteja gritando que há algo errado. E é por isso que muitos seguem líderes cegamente, porque a autoridade visual já foi estabelecida. O símbolo no peito, a roupa específica, o fundo dourado, a postura treinada, tudo isso cria uma aura de poder que não vem de Deus, vem da psicologia do domínio. Jesus nunca usou símbolos para se impor. Ele nunca se vestiu de forma especial para se destacar. Ele nunca usou objetos visuais para provocar medo ou admiração. Ele usou a verdade. Ele usou o amor. E quando os religiosos se levantaram contra ele, foi justamente porque ele desmascarou os códigos que eles usavam para manter o povo aprisionado. Você começa a perceber agora que talvez a sua fé tenha sido sequestrada por imagens, que talvez o que você sente como devoção, na verdade, seja uma resposta a algo que foi te ensinado e não algo que brotou do seu espírito. Em Êxodo, capítulo 20, verso 4, Deus deixou claro: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Mas o que mais vemos hoje é justamente o oposto. Igrejas cheias de símbolos, objetos, rituais visuais que substituíram a simplicidade da fé verdadeira. E ninguém questiona, porque os símbolos são poderosos e poder vicia. Tem gente que vive uma vida inteira fazendo o sinal da cruz, repetindo frases, usando objetos consagrados e ainda assim sente um vazio que não passa. Porque a alma sabe que está sendo alimentada com ilusão. O espírito sente que aquilo não é real, mas a mente dominada por anos de repetição se recusa a aceitar. É como um encantamento, um hipnotismo religioso. E o símbolo é a âncora que mantém esse trans funcionando. Se você não quebrar esse ciclo, você vai continuar vivendo uma fé de fachada, cheia de formas e vazia de essência. Agora que você sabe o que está por trás de cada símbolo, você não precisa mais carregar esse peso. Você não precisa mais repetir o que os outros impuseram. Você pode escolher, você pode romper, você pode viver uma fé limpa, direta, sem ilusão. Se esse vídeo abriu seus olhos, comenta aqui embaixo: eu quebro o símbolo. E compartilha com alguém que também precisa se libertar dessa hipnose espiritual. Mostra para quem você ama que ainda dá tempo de sair da mentira e viver a verdade. E se ao final de tudo isso você sentiu um alívio, uma clareza, uma sensação de que algo foi libertado dentro de você, então saiba, era isso que o inimigo mais temia, que você enxergasse, que você despertasse e que você saísse daqui leve, limpo e sorrindo. Porque quando a verdade chega, a alma respira em paz. Que Deus te abençoe. Você tem sido enganado dentro da igreja e nem percebeu. Te ensinaram que a alma nunca morre, que o inferno existe e é eterno, que falar em línguas estranhas é dom do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz isso mesmo. A verdade é dura. Satanás implantou falsas doutrinas em muitas igrejas. Milhões estão sendo enganados, achando que estão na verdade. E se você continuar acreditando nelas, pode estar colocando sua salvação em risco. Neste livro digital, você vai descobrir 30 falsas doutrinas mais perigosas que estão sendo pregadas nas igrejas e como refutá-las com a própria Bíblia. Ao terminar de assistir este vídeo, clique no link fixado nos comentários e tenha acesso a este livro que vai te revelar a verdade
sobre as piores falsas doutrinas que estão sendo pregadas por muitas igrejas. Não espere. Clique e descubra verdades esclarecedoras e nunca mais se deixe ser enganado. Cada dia sem esse conhecimento é um dia a mais sendo manipulado espiritualmente.